Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber o sociólogo e professor Luciano Alvarenga, que também é mestre em economia pela Unesp. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Seja bem-vindo. Olá, Milton, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Câmara, esse importante espaço de discussão, de debate, e especialmente no seu programa Câmara Cidadania. Primeira pergunta, professor. O que trata a sociologia de um modo geral? De um modo geral, a sociologia é logia, estudo, né, sócio, sociedade. Então, estudo da sociedade. Então, os fenômenos, né, urbanos, rurais, né, os fenômenos que abarcam a sociabilidade humana, em tese, em geral, são abarcáveis pela sociologia. Tá? E daí, dentro das ciências sociais, você tem a antropologia, ciência política, a geografia, a economia, que vai estudando a sociedade em suas especificidades. A sociologia seria o estudo dessa sociedade de uma maneira aberta e ampla. Tá certo. Nós vamos falar agora sobre um tema bem recorrente, que é violência. A sociedade brasileira é violenta, professor? A sociedade brasileira tem um caráter violento, né? Ela tem um traço da sua personalidade violenta, né? E isso não é de agora, é um traço já secular. Agora, essa violência, ela está ou não dentro do comportamento, do hábito das pessoas e a maneira com que elas vivem, tá? Não dá para dizer que a sociedade brasileira ela é uma sociedade pacífica em si, dados os índices de violência que nós temos. Agora, há um caráter dentro da cultura brasileira que é um caráter de violência, inegavelmente. E o senhor acredita que é um pouco fruto da nossa colonização, da escravatura, passando por aí? Eu não sei se dá para fazer essa afirmação de forma tão categórica, né? Ah, teve a escravidão, portanto nós somos violentos, tá? Essa afirmação ela é difícil de tratar a coisa dessa maneira. Eu acho assim, a cultura brasileira, a sociedade brasileira, ela tem um aspecto cordato, né? O brasileiro ele é muito receptivo, ele é amoroso, né? Ele sabe tratar, por exemplo, ele gosta do estrangeiro, ele recebe o estrangeiro, né? Ele lida muito bem com nacionalidades diversas. O Brasil se compõe pela assimilação de centenas de povos diferentes, né? Aqui na nossa região nós temos colônia espanhola, colônia italiana, colônia japonesa, colônia árabe, e essas colônias convivem, sempre conviveram entre nós de maneira muito cordata, pacífica, assimilada dentro do contexto brasileiro. Então, o Brasil tem esse lado. E tem esse outro lado, ligado à violência, né, que eu teria alguma cautela em ligar, assim, tivemos escravidão, portanto, teremos a violência tal qual a gente tem. Até porque a gente não pode se esquecer que já vão aí mais de 100 anos, né, do fim da escravidão. Uhum. Né? Quer dizer, o Brasil hoje é um Brasil absolutamente diferente do que ele era Do que ele há era. 100 anos atrás. Uma pergunta categórica, professor. A pobreza, ela gera violência? Não, Positivamente, não. não é uma equação que termina, pobreza é igual violência, tá? Porque nós temos realidade de outros países do mundo onde há extrema pobreza e a violência é muito pequena, muito baixa, tá? A Índia é um caso bastante contundente dessa realidade. Muitas tribos africanas, né, muitas áreas da região africana. É claro que a África hoje ela é um continente conflagrado por guerras tribais, mas essas guerras tribais não estão ligadas à pobreza. Essas guerras tribais estão ligadas a interesses políticos, interesses econômicos, ódios étnicos, né? Não é a pobreza que está gerando essa violência. Né? O gerador dessa violência são elementos outros, pode ser político, pode ser étnico, né? Pode ser econômico, enfim. Mas dizer assim, pobreza gera violência, não é mais uma afirmativa que se possa sustentar diante de todos os dados e diante do que a gente já tem de estudo hoje. Nós poderíamos até citar, no caso, por exemplo, o Estado Islâmico?
com essas barbáries? Então, as barbáries praticadas pelo Estado Islâmico, elas estão diretamente associadas a um contexto religioso político, não a A pobreza. pobreza, Né? Não é sim, a sim. pobreza o motivador do Estado Islâmico. Uhum. O motivador do Estado Islâmico é, o islamismo, né, entendido de maneira bastante radicalizada, associada a questões políticas. Né? Então, não é a pobreza. Ele pode estar se disseminando dentro de um contexto de pobreza. Agora, também é um contexto de pobreza que a gente precisa relativizar, porque a gente conhece muito pouco e muito mal o Oriente. Né? A leitura que a gente tem do Oriente é uma leitura muito pasteurizada, né? Vem muito em clichê, muito em rótulos, a gente não conhece. Mesmo os países onde havia a ditadura muito forte, que é no caso do Iraque, no caso da Líbia com Omar Gaddafi, ainda que fossem países de uma ditadura bastante forte, pesada, não eram países de pobreza, de miserabilidade. Né? Eram países que viviam dentro de um contexto de socioeconômico razoavelmente estável, razoavelmente interessante. Haja vista que é um berço de petróleo por ali, né? Exatamente, né? Então você tem essas. Então é complicado a gente fazer afirmativas assim, sabe? Essa da pobreza que gera violência é um argumento muito utilizado à esquerda, né? A militância da esquerda, alguns intelectuais da esquerda fazem essa ligação direta, mas essa ligação direta é feita para justificar o fato de que a criminalidade urbana está ligada à desigualdade de renda. Eu acho que a gente precisa discutir isso melhor. Tá certo. Vamos mudar um pouquinho o foco, professor. Qual a sua visão agora sobre o processo eleitoral no Brasil? No seu ver, como que anda a situação do atual governo? Tá mal, né? Você que está em casa e nos assiste, não tem como não concordar. A Dilma, ela é um governo, a Dilma está no palácio, mas ela não governa. Tá? Ela está no poder, mas não tem autoridade. Isso está evidente à medida que você vai assistindo a novela política do cotidiano nacional, você percebe isso. Né? Então, qual que é o primeiro ato da Dilma no segundo mandato? Coloca o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e o Joaquim Levy, ele é tudo aquilo que a Dilma discordava. O Joaquim Levy, ele é a representação de tudo que a Dilma abominava. Né? Então ela coloca o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, ou seja, houve um cavalo de pau aí que todo mundo afirmava, todo mundo que não era o PT e todo mundo que era oposição afirmava na eleição do ano passado que teria que ser feito tudo aquilo que o Joaquim Levy está fazendo. A questão não é essa, a questão é aquilo que a Dilma afirmava na eleição e o que ela está fazendo. E agora, mais recentemente, a Dilma delega ao vice-presidente da República, o Michel Temer, a coordenação política do governo. Né? Exatamente. E fazendo isso, ela praticamente está abrindo mão das duas esferas fundamentais de poder do presidente da República no Brasil, que é o comando da economia e o comando da política. Né? E delega o comando da articulação política a quem? Ao Michel Temer, que é do PMDB, que é o partido que hoje faz uma oposição contundente à presidência da República. Então, assim, são duas evidências, para não falar muito mais do que isso e não cansá-lo, né, o seu telespectador, mas são duas evidências contundentes de um governo enfraquecido, um governo apático, nas cordas, atordoado pela situação em que ele mesmo se colocou. E vamos ver, eu acho que esse ano é um ano de definição para esse governo. Professor, os escândalos, a corrupção cada vez mais latentes no país gera um pessimismo muito grande na população. No que diz respeito à estabilidade do governo, na sua opinião, qual seria a melhor saída? Olha, falar em saída para a situação como ela está, Hamilton, é difícil, porque não há nenhuma saída sem dor. Não há nenhuma solução que não seja dolorida hoje, sabe? A Dilma Rousseff conseguiu, nesses 4 anos do seu primeiro mandato, praticamente desconstruir tudo aquilo que havia sido feito nos 8 anos do FHC
e nos 8 anos do Lula. É claro que a Dilma está pagando também um alto preço pelos equívocos cometidos no governo Lula. A gente tem que se lembrar que uma parcela muito significativa do sucesso, especialmente do segundo mandato do Lula, se deu em função do fato de que o preço das commodities brasileiras no mercado internacional batiam recordes, né? Soja, minério de ferro, entre outras. A China estava num momento bastante favorável de desenvolvimento e crescimento e importava muita commodity brasileira. Praticamente todo o mercado exportador brasileiro de commodity estava voltado para a China. E commodities a preços recordes. O que o Lula pôde fazer no segundo mandato, que permitiu a festança que nós acompanhamos, e que foi bonito de assistir, só foi possível porque economicamente o mercado internacional possibilitava aquilo e o Brasil tinha produto para vender para esse mercado. Essa festa acabou, o dinheiro acabou e o que está acontecendo é que agora o governo precisa lidar, seja com os erros do governo Lula, seja com os erros do próprio governo Dilma I, que é o que a gente está vendo. Nós podemos acreditar, professor, que o Brasil ainda tem jeito? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é aí que está, viu, Hamilton? É importante destacar isso, é bacana essa sua pergunta. Uma coisa é o Brasil de hoje, uma coisa é o Brasil do cotidiano. Outra coisa é o Brasil no tempo, é o Brasil país, é o país nação, né? Que é de longo prazo. É de longo prazo, né? Então vamos pegar a gente, né? Você, eu, a gente herda o Brasil dos nossos pais, criança, e a gente ouve os nossos pais falarem, Brasil é isso, Brasil é aquilo, né? Exatamente. Né? Eu cresci, você é o futuro do Brasil, né? Ser criança nos anos 70 era ouvir que você era o futuro do Brasil, né? Então eu lembro dos adultos passavam a mão na minha cabeça, isso aqui é o futuro do Brasil. Aí você herda esse Brasil e carrega esse Brasil até lá na frente. E passa esse Brasil para os seus filhos, para os seus netos, né? Então eu acho que nós temos que observar duas coisas. Uma coisa é o Brasil de agora, é o Brasil que está aí, que é o Brasil lidando com as suas dificuldades, lidando com os seus problemas. Não há dúvida nenhuma que o Brasil se transformou enormemente nesses últimos 30, 40 anos, né? Os nossos dilemas todos estão aí, precisam ser pensados, tá? Agora, isso não quer dizer que as nossas dificuldades signifiquem um impedimento como nação, tá? O Brasil vai viver 500, 1000 anos, a gente vai seguir, né? A história do mundo continuará, né? Deus queira. E então o que nós temos que fazer é dar conta daquilo que está colocado para nós agora, né? Mas otimistas de um futuro melhor. A gente não pode perder isso. O senhor diria que ainda nós estamos vivenciando uma democracia imperfeita? Sem dúvida nenhuma. A democracia brasileira é muito frágil. A democracia brasileira é muito frágil. Aliás, o PT, o PSDB, alguns partidos gostam de dizer que a democracia brasileira é uma democracia consolidada. Eu não acredito nisso. Não acho que uma democracia consolidada não é a gente votar de 2 em 2 anos. Ainda mais num sistema eleitoral com tantas deficiências que nós temos, né? Não acho que é democracia o fato de praticamente você não conseguir vencer uma eleição sem dinheiro, né? Então, a compra de votos, os políticos falam isso, né? Conversando com o político, e até por dever de ofício, a gente está sempre conversando com eles, e eles falam assim, Luciano, eleitor não vota de graça, tá? Ou ele vai pedir um muro, ou ele vai pedir uma geladeira, ou ele vai pedir um jogo de camisa, ou ele vai pedir um emprego, tá? Ou ele vai pedir um cargo, ou ele vai pedir dinheiro vivo. Então, eu acho que uma democracia onde... Estou colocando um aspecto, tem muitos outros, o preço das campanhas, campanha eleitoral, tem uma série de outras questões. Estou colocando só esse. Eu estou colocando esse que toca o povo em geral, porque a gente está muito habituado a falar mal de político. E está na hora de a gente começar a olhar para o eleitor. O nosso eleitor é um eleitor precário. Nosso eleitor é um eleitor deficiente. Falta educação. Falta educação. É um eleitor que não tem compreensão do seu papel, da sua importância, né? O voto para ele é uma senha para trocar com algum favor, né? Então, estou colocando esse exemplo do eleitor por isso.
Então, acho que uma democracia que ainda está assentada em alguma coisa desse tipo ainda não é uma democracia fortalecida. E aí eu coloco um outro elemento. Você começou a entrevista agora há pouco, Hamilton, falando de violência. Em 1985, o Brasil tinha 20 mil assassinatos por ano. Hoje tem 56 mil. E isso aconteceu dentro do período democrático. E a gente precisa discutir essa democracia. Sim. Não dá para simplesmente falar a democracia está consolidada, a democracia é maravilhosa. Não, com esses índices aí. Com esses índices de homicídios, 56 mil homicídios por ano. Tá? Então, assim, a nossa democracia está convalescente, é uma democracia doente. É uma democracia, mas ela precisa de cuidados. Tá certo, então. O papo tá bom, mas nós precisamos interromper para o intervalo, professor. Câmara Cidadania volta em um minuto só, já já. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. Lembrando que você pode acompanhar esse programa e toda a nossa programação através do site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje nós estamos conversando com o sociólogo e professor Luciano Alvarenga. Professor, como é que o senhor está vendo essas manifestações pelo Brasil e de um modo específico aqui em Rio Preto? Olha, essas manifestações elas estão diretamente ligadas a esse quadro que a gente vinha desenhando no primeiro bloco, Hamilton, né, de insatisfação. Né? Há uma profunda insatisfação na sociedade brasileira hoje, inegavelmente. Essa insatisfação ela tem duas camadas. Tem uma camada superficial e uma camada mais profunda. A camada superficial é essa camada ligada ao momento político-econômico. Aumento de tributos, impostos, cobranças, taxas, inflação alta, né, falta de crédito, né, essa desestruturação econômica do país. Tá? Você vai ao supermercado hoje e você compra 3, 4 produtos, é R$100. Né? Então isso causou né? Do outro lado, o estelionato eleitoral da presidência da República. Ganha fazendo um discurso, começa a governar com a cartilha da oposição. A população não aceitou isso, nem o eleitorado dela. O eleitorado da oposição não aceitou e o eleitorado da própria Dilma não aceitou, tendo em vista os índices hoje de aprovação do governo, então em torno de 13%. 85% da população brasileira hoje acha o governo da Dilma péssimo, né, ruim ou péssimo. As manifestações têm a ver com isso. Agora, as manifestações também têm a ver com uma outra coisa de fundo que eu acho importante destacar. Há um esgotamento do discurso de esquerda. Há uma intoxicação do país com esse discurso de esquerda. Essa divisão do país em ódios, sabe? Branco com negro, hétero e gay, católico e evangélico, religioso e ateu, tá? Essa coisa, essa campanha odienta que a esquerda vem disseminando, vem injetando nas veias do país, tá? Enfiando goela abaixo, inclusive juridicamente, aprovando juridicamente uma série de mudanças e transformações que vão contra a própria cultura brasileira. O Brasil é um país conservador, interiorano e de caráter religioso. Tá?
E eu acho que esses 30 anos de democracia e 20 anos de esquerda, porque o PSDB e o PT, para mim, se situam no mesmo espectro político, né, da esquerda, deu uma esgotada. Eu acho que há uma fadiga de material, sabe? Então, eu acho que as manifestações, o primeiro ponto delas é esse, que é o momento atual da política e da economia, mas tem uma intoxicação de fundo, um mal-estar. Olha, a gente não quer mais isso aí. Tá? Para mim isso é muito claro. Quando a gente fala de Rio Preto, Rio Preto é uma caixa de ressonância do interiorzão do Brasil. Quando o Rio Preto fala, ele meio que fala aqui pelo nosso fundão aqui, sabe? É um fundão que vem vindo, né, de Rio Claro, São Carlos, Araraquara. Aí Rio Preto é aqui a caixa de ressonância, tá, do que fala esse Brasil interiorano, católico, cristão e conservador. Então, quando o Rio Preto se manifesta, ele se manifesta como eco dessa fala que é toda a nossa região, que é todo o interior que vai daqui até o Acre. E acho importante a participação de Rio Preto dentro desses contextos de manifestações. A manifestação aqui em Rio Preto ela vem sendo puxada por grupos da classe média da cidade, que eu acho absolutamente legítimo, né? Esse discurso de esquerda de querer taxar a classe média de reacionária, burguesa, né? Odiar pobre, é um discurso vazio, sem assento na realidade. Não é verdade. Isso não é verdade, né? Se a gente parar de ler a cartilha do partido e ir no Mercadão, o que você vai ver não é isso. Verdade. Tá? Não é isso. Tá? Então, eu acho muito legítimo que a classe média aqui em Rio Preto esteja puxando essas manifestações. A classe média brasileira, não só de Rio Preto, mas a classe média brasileira, ela não tem representação política hoje, né? A representação política hoje não fala com a classe média, né? A elite tem algum tipo de representação no Congresso, os pobres têm representação no Congresso, mas a classe média não tem. Né? As demandas da classe média brasileira, e as de Rio Preto também, não têm ressonância, nem na Câmara de Rio Preto. Nem na Câmara de Rio Preto. Né? Todo o discurso político hoje está voltado especialmente para falar das demandas dos pobres, que também é legítimo. A questão não é essa. A questão é que a classe média brasileira, há muito tempo, eu diria que desde a década de 80 para cá, a classe média brasileira não tem mais representação política. Nós vamos mudar um pouquinho agora o foco, professor. Nós vamos falar de um assunto que está sendo discutido entre sociólogos, psicólogos, repercutindo na grande mídia, que é a maioridade penal. A sua opinião sobre o tema, e seria uma fórmula de se diminuir a violência? Não, não é uma fórmula de se diminuir a violência, as estatísticas que estão aí dizem isso. Diminuir, é claro, olha só, Hamilton, vamos fazer uma ponderação. Eu compreendo com clareza por que a população, e quase 90% da população, é favorável a diminuir a maioridade penal para 16 anos. É compreensível. O quadro de violência do Brasil hoje é assustador, é alarmante o quadro de violência, seja em termos de homicídio, seja em termos de roubos, em termos de assaltos, etc. É uma coisa alarmante. Então, a população se colocar dessa maneira é compreensível. Agora, os dados não confirmam isso. Tá? Então, você pega os jovens com menos de 18 anos perfazem 0,5% dos homicídios do Brasil. Ou seja, de todos os homicídios praticados no Brasil, 0,5% envolvem menores. Ou seja, homicídio no Brasil não é alguma coisa que tem a ver com adolescente. Tá? Se você pega os outros crimes ligados à vida, dá 3,5%. Tá? Então, não é esse o problema. Agora, esses jovens que praticam crimes, sejam eles quais forem, e ainda que não sejam homicídios, tem que ser punido? Tem. Agora, qual que é a nossa questão, Hamilton? Olha só que interessante. Nesses últimos 30 anos, o que nós mais vimos foi a sedimentação de uma cultura da permissividade. Uma cultura do deixar fazer, laissez-faire. Uma cultura do deixar fazer.
uma cultura de direito, que não tinha contrapartida de deveres nem de obrigações. Tá? Para citar apenas um exemplo, que o seu telespectador vai reconhecer imediatamente, né? A aprovação automática do sistema de ensino brasileiro. Começou em São Paulo e se espalhou pelo país inteiro. Porque São Paulo produz, o que é bom sai daqui e se espalha, mas o que é ruim também. Né? Então, o sistema automático, quer dizer, o aluno basta ir à aula. E eu sou professor, eu sei o que está acontecendo dentro de uma escola. Basta ir à aula. A aprovação automática, o que é, Hamilton? A aprovação automática é o discurso do Estado dizendo para você que o que você fizer está bom. Então não há punição, não há limites, não há regra, não há ordem, não há hierarquia, tá? Não há autoridade, o professor não é autoridade, a diretora da escola não é autoridade, ninguém mais é autoridade. Ora, é claro que você tem uma geração inteira de adolescentes na rua, tá? Gozando dessa liberdade sem limites. Tá? Agora, baixar a maioridade penal para 16 anos não resolve nada disso. O que nós precisamos é mudar a cultura. O que nós precisamos é chegar num adolescente lá na escola, a criança na escola, e dizer para ele, ó, você não pode escrever sapo com C cedilha e isso ser considerado certo. Porque hoje é. O sistema construtivista, o sistema pedagógico construtivista, ele parte do princípio de que qualquer coisa que o aluno faça está certo. Então, se ele escrever sapo com C cedilha, está certo. Ora, alguém que escreve sapo com C cedilha e a aprovação em geral, qualquer coisa que ele fizer na vida adulta dele, ele imagina que tem que ser aceito porque, eu resolvi fazer, eu quis fazer. Se você não pune o estudante na sala de aula, se você não impõe limite ao aluno dentro da escola, como é que você vai impor limite, como é que você vai punir esse jovem, esse adulto quando ele estiver na rua? Essa que é a questão. A questão é a cultura, não é a penalidade, a questão penal, que não vai mudar nada. Dentro disso que você falou, professor, o que é preciso para se dar um salto nessa cultura, para se melhorar a educação no Brasil, enfim? Hamilton, eu vou te falar uma coisa. Discutir o Brasil hoje da maneira que está sendo discutido é enxugar gelo. Precisa baixar para 16 anos para acabar com a violência. Precisa melhorar a educação porque não sei o que vai melhorar. Precisa fazer mais hospital porque não sei o que. Isso é enxugar gelo. O nosso problema são valores. Quais são os valores sobre os quais nós estamos assentados? Eu não preciso combater a corrupção, Hamilton, em esfera nenhuma da sociedade, se eu tiver uma sociedade assentada em valores de ética, de justiça, entendeu? De correto, de certo, de honesto. Se eu tenho uma cultura de honestidade, eu não preciso gastar dinheiro criando polícia para fazer investigação e parará. Eu não preciso fazer mais hospitais se eu tiver uma cultura onde as pessoas se alimentam corretamente, que as pessoas não bebem 5 litros de refrigerante por dia, entendeu? Que elas não comem lanche 3 vezes por semana. Eu não vou precisar fazer nenhum leito a mais, porque elas... Hamilton, vamos prestar atenção. Alguém que fica dos 2 anos de idade até os 40, tomando refrigerante todos os dias, comendo bolacha recheada, comendo fandangos, comendo pizza 3, 4 vezes por semana, vai chegar nos 40 anos arrebentado. Não há sistema de saúde pública que dê conta de uma cultura que está desse jeito. Então, o problema no Brasil, Hamilton, são os valores. São os valores. Por que nós não éramos uma sociedade no passado violenta, ainda que fôssemos mais pobres? Há 40 anos atrás, nós éramos mais pobres do que nós somos agora. E agora nós estamos mais violentos. Por que nós éramos mais pobres e não havia tanta violência? Porque lá havia pobreza, mas havia dignidade. O pobre dizia o quê? Sou pobre, mas sou honesto. Então, a pobreza material, ela não alterava a dignidade moral. A pessoa tinha valor social não porque ela não tinha alguma coisa. Ela tinha valor social porque ela era honrada, ela tinha moral, ela era honesta. Nós precisamos recuperar isso. É isso que vai tornar a nossa sociedade menos corrupta. O que vai tornar o nosso sistema educacional melhor é o estudante ser educado sabendo que o bom, o bem feito tem mérito e é recompensado. O mal feito, o errado, é punido, é castigado. Aí o resultado no final da linha, na outra ponta, vai ser uma sociedade melhor.
Tá certo. Doutor, para fechar a nossa entrevista, o senhor acredita que o presidencialismo é a forma melhor de governo no Brasil? O que o senhor diz do parlamentarismo? Só para fechar. Eu acho que nós precisamos discutir isso de novo, né? Nos anos 90 fizemos um plebiscito, votamos o presidencialismo. O presidencialismo brasileiro ele está em crise, inegavelmente. Começa pelo fato de que o presidencialismo brasileiro é quase monárquico, né? Porque o presidente tem poder demais. É um poder que sobrepuja os estados, que sobrepuja os municípios. A vida não acontece em Brasília. A vida acontece na cidade, Sim. no município. A vida do país acontece no município. E não tem lugar onde haja menos poder e autonomia, seja político ou econômica, como no município, né? O Brasil inverteu a coisa, né? O presidente da República é o todo-poderoso e os prefeitos e os governadores ficam mendigando dinheiro, apoio, para o seu estado, para o seu município. Então, eu acho que nós precisamos pensar esse sistema. E o parlamentarismo me parece muito interessante em vários aspectos. O primeiro seria o seguinte: se nós estivéssemos num sistema parlamentarista, a Dilma já tinha caído. Mesmo porque o ministro eleito, ele pode dissolver o parlamento. Ele dissolve o parlamento e já tem nova eleição. Tá? Por quê? Porque o povo é sabidamente contrário, né? O povo fala, ó, faz uma pesquisa, 70% do povo está contra o governo. Caiu o governo. Então, o parlamentarismo é interessante porque ele é muito flexível nesse sentido. Ele tem os seus defeitos, mas acho que está na hora da gente discutir isso melhor. Tá certo. Nós gostaríamos de ter mais assunto aqui, mais tempo para esses assuntos tão maravilhosos, professor. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer o senhor mais uma vez pela presença e a casa fica à disposição para uma outra vez. Hamilton, eu que agradeço a oportunidade dessa conversa. Grande abraço aos teus telespectadores e estou aí disponível para um segundo convite. Ok, muito obrigado. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.